E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, será eleito nesta noite para comandar o Tribunal Superior Eleitoral a partir de agosto desse ano. A eleição para o cargo de presidente da Corte foi marcada para a abertura da sessão de hoje. Além da escolha de Moraes, a votação também vai confirmar o ministro Ricardo Lewandowski como vice-presidente do TSE. Apesar de usual ser que as escolhas aconteçam apenas um mês antes das posses, o recesso do Judiciário em julho fez com que dessa vez o processo precisasse ser antecipado para junho. A mudança no comando da Corte Eleitoral ocorre em um momento de forte embate entre a base aliada do governo e o atual presidente do TSE, Edson Fachin, que a gente já vê aí nas imagens. Nos últimos dias, Jair Bolsonaro e outros parlamentares têm questionado a presença de Fachin no comando do tribunal pelo seu passado de ligação com o PT e por ser o responsável pela ação que soltou Lula. Inclusive, estamos com imagens ao vivo. Vamos acompanhar agora um trecho da fala do ministro Edson Fachin. Eleições seguras em todo o território nacional. Com a votação concluída para a escolha do próximo ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, recaindo o munus da vitória sobre os ombros de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, e incumbindo o exercício da vice-presidência dessa Corte Superior ao ministro Ricardo Lewandowski. A sucessão democrática no exercício dos cargos mais elevados da República, sem percalço e com obediência às regras já conhecidas de todo e qualquer certame, seja no âmbito interno da Justiça Eleitoral, seja nas eleições gerais, é um sinal indelével e inapagável da atuação serena, firme e constante da Justiça Eleitoral no âmbito da República Brasileira. Traz-me tranquilidade a certeza de que a condução dos afazeres da Justiça Eleitoral estará, a partir do dia 16 de agosto vindouro, sob a batuta do eminente ministro, caríssimo amigo, ministro Alexandre de Moraes. Sua Excelência, com quem compartilho a incondicionada vocação pelas cátedras universitárias, exerce o magistério na Faculdade de Direito da USP e na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Já integrou a carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo e, com maior vigor, exerceu cargos no Poder Executivo. Daqui a pouquinho a gente volta a acompanhar, mas é então o início, a introdução da fala do ministro Edson Fachin, fazendo elogios ao colega Alexandre de Moraes, que será o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Roberto Mota, dá para esperar alguma mudança muito significativa, Mota, nessa troca de bastão, nessa passagem de bastão de Fachin para Moraes, Mota? Não parece provável, Brown. Esse cenário é, como o Fiuza disse, um cenário exótico. O que a gente observa é um cenário que é tudo menos sereno, como classificou o ministro. É um cenário no qual personagens que deveriam ser isentos e representar a justiça tomam posições políticas. E o complicador, o grande complicador, é que são ministros do STF que comandam o TSE, que é o órgão máximo da Justiça Eleitoral. Outro fator complicador, mais um e gravíssimo, é que foi um desses ministros que anulou os processos criminais que resultaram na condenação do senhor Lula à prisão. Isso foi a descondenação de um réu. É um fato inédito. Um réu condenado em todas as instâncias da justiça por mais de 20 juízes. Nenhum trabalhador, nenhum pai, nenhuma mãe dorme tranquilo ao testemunhar um fato desse. Todo mundo tem dificuldade de entender e de aceitar que um réu que cumpria pena numa prisão há 2 anos subitamente é candidato a presidente da República. E mais ainda, é um réu que não pode sair às ruas e desponta como favorito em todas as pesquisas eleitorais. A gente vê até banqueiro pagando uma pesquisa
que concluiu que esse réu condenado à prisão é mais honesto do que o presidente Bolsonaro. Esse não é um cenário tranquilizador. Diga, Fiuza. Então, nós vamos ter, com certeza, mais do mesmo, né? Porque a linhagem já está muito bem posta. O ministro Fachin fala em serenidade na condução da presidência do TSE. Não tem serenidade nenhuma, absolutamente nenhuma serenidade. O que tem ali é um histrionismo, o que tem ali é uma ação performática, política ou subpolítica, nem sei como classificar isso. O Tribunal Superior Eleitoral, sob o comando de Luiz Roberto Barroso e depois de Luiz Edson Fachin, ele fez política de uma maneira rasteira. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, presidiu uma cerimônia de condecoração, não sei o que o TSE estava fazendo. Não tem tanto problema para administrar, eles não criaram uma comissão de transparência que eles não dão, a qual eles não dão guarida, eles criaram e depois silenciaram essa comissão. Parece que é falta de tempo, mas tem tempo para fazer solenidade. Mas, Vitor, é o seguinte, solenidade bastarda, uma solenidade inconcebível, de condecoração de personalidades, de bajulação de personalidades que são simpatizantes do Lula, do petismo. Qualquer uma dessas ações isoladamente já seria suficiente para suscitar um processo de desmoralização, ou pelo menos de desacreditar, não é isso? A idoneidade desses magistrados. E nós vimos nessa solenidade o ministro Barroso, né, falando isso que eu já citei aqui, quem é do bem sabe quem é do bem, uma coisa assim, de uma pueril, né, de uma infantilidade. É esse o nível da política que eles fazem. Então, o Luiz Edson Fachin manteve essa mesma conduta de provocação ao presidente da República, esperou o presidente chegar a Moscou para dar uma coletiva patética, vergonhosa, ao lado do Alexandre de Moraes e do Barroso, dizendo que estava preocupado com a ação possível de hackers da Rússia para conectar, possivelmente, né, com a presença do presidente brasileiro lá, contra o sistema eleitoral brasileiro. Aqueles que ambos já disseram que é inexpugnável. Então, nem coerência nessa discurseira eles conseguem ter. O TSE, que fez fake news, perpetrou fake news, postou nas suas redes sociais oficiais a informação enganosa de que o projeto para eleições com voto auditável era volta às cédulas de papel. Todos viram essa vergonha. Fizeram curtidas em posts de campanha que eram anti-Bolsonaro, né? A questão do voto aos 16 anos. Algumas dessas campanhas dirigidas, né? Tem direito de fazer, se quiserem. Quem quiser fazer de forma autônoma pode fazer. Vota aqui e vota contra o Bolsonaro. É direito. Agora, o TSE, o árbitro da eleição, ir lá e curtir postagens desse tipo. Então, é claro que eles já passaram de todas as medidas do que seria exigível de equilíbrio e serenidade, muito menos, né? É esse o ambiente lastimável. O ministro Alexandre de Moraes, que vem assumir o cargo, é o que tem a ação mais ostensiva. A gente vai falar disso aí, acredito, na sequência, mas é desses três, que tem a ação mais ostensiva contra o presidente da República em diversos processos. A gente acabou de citar um parecer do Ministério Público, mostrando, evidenciando uma ação do ministro Moraes ao arrepio do direito, porque ele, na prática, ignorou o instrumento da graça concedida pela presidencial a um deputado e continuou conduzindo diligências como se nada tivesse acontecido. Então, é esse que vem suceder e manter, com certeza, infelizmente, né, esse padrão de ação que não é o desejado.
Bom, já que Fiuza mencionou, então, a gente fala e traz mais detalhes sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele prorrogou por mais 60 dias o inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro por comentar uma notícia que associava a vacina da Covid-19 com risco de contrair o vírus HIV e desenvolver AIDS. Moraes alega a necessidade de prosseguimento das investigações. A declaração de Bolsonaro sobre a vacina foi feita durante uma transmissão ao vivo em suas redes sociais em outubro do ano passado. No começo de abril, o ministro já havia prorrogado a investigação aberta em dezembro a pedido de Omar Aziz. Na época, a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a abertura de inquérito, afirmando que já havia instaurado uma apuração preliminar sobre o caso. No entanto, Moraes afirmou que não basta a PGR apenas informar que foi aberta uma apuração preliminar, mas que é preciso haver supervisão judicial sobre o caso. Você, Zé? É uma prorrogação desnecessária num ano eleitoral para provocar desgaste ou não sei exatamente o que é. Já era para ter sido concluído esse processo. Eu, particularmente, insisto num ponto em que o presidente da República não pode ser alvo de investigação. A Constituição é muito clara, diz que o presidente da República não pode responder a atos anteriores à posse. Ou seja, todos os processos e investigações anteriores à posse estão congelados. Durante o processo, durante a gestão, que é esse caso, né, o presidente pode responder, mas desde que tenha autorização do Congresso Nacional. Houve uma reinterpretação recente da Constituição que admite que o presidente não pode ser processado sem autorização do Congresso. É muito claro isso. Mas a novidade é que pode ser investigado. E aí 7 inquéritos contra o presidente Jair Bolsonaro, né? E isso está correndo, há um adiamento. Isso era uma maneira simples. O presidente citou uma matéria de um outro jornal que falava dessa possibilidade. Ele não inventou, não tirou da cabeça dele. E no meio disso aí, houve toda aquela história de denúncia dos partidos de oposição e o Supremo pegou isso aí para levantar mais um inquérito. Sobre o Supremo, eu não gosto dessas... são instituições, estão na Constituição e devem existir. Mas eu não acho prudente, não acho bom que existam essas justiças especiais. Para mim, justiça é justiça e pronto. O TSE é um tribunal de integrantes temporários. São 7 integrantes, 3 do Supremo, 2 do STJ e 2 advogados indicados para o TSE, né? E a gente vê que o Supremo domina, até porque só o ministro do Supremo pode assumir a presidência, como é o caso aí de Alexandre de Moraes. A eleição ela é combinada, é uma praxe lá no tribunal e pronto, ele vai assumir a presidência tendo como vice Ricardo Lewandowski. Isso já é uma previsão. O que eu queria dizer de conversas aqui é que os ministros do Supremo, alguns, nem todos, né, estão cientes de que há mesmo um embate sobre a justiça eleitoral. E eles estão se defendendo. Inclusive, o presidente do atual presidente do TSE, Edson Fachin, é que está nessa defesa. E falando essas coisas aí, entrando em choque com o presidente Jair Bolsonaro de forma desnecessária. A justiça já tem muito o que fazer. Ela organiza, paga, coordena, regulamenta e depois julga todo o processo eleitoral. É muita coisa, não dava para ficar fazendo esses discursos. Você, Mota, sobre a prorrogação desse inquérito, 1 minuto e meio. Nenhuma nação sobrevive à desmoralização das suas instituições. E uma das principais instituições de uma democracia é o judiciário. O fenômeno do ativismo judicial é um câncer da democracia. O ativismo acontece quando os juízes extrapolam as suas funções e usam decisões judiciais para invadir a competência de outros poderes. A justiça também se desmoraliza quando o cidadão percebe que as decisões judiciais não são isentas, que a lei não é aplicada da mesma forma para todos. Desmoralizar a justiça é um ato que deveria gerar o repúdio de toda a sociedade, porque isso, sim, representa uma grave ameaça à democracia. Você, Fiuza, temos 2 minutos. Olha, o ministro Alexandre de Moraes é o comandante do chamado inquérito do fim do mundo. Não precisa dizer mais nada. E quem apelidou o inquérito dessa maneira, por ser
uma aberração em si, foi um então colega de Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio Mello. Nesse caso citado, o presidente Bolsonaro citou uma matéria da revista Exame, como já assinalou o Zé, e não fez nenhum juízo sobre aquilo. Né? Dentro do quadro de desinformação, aí vamos usar a palavrinha deles, né? Dentro desse quadro de desinformação, de propaganda enganosa sobre tudo que se trouxe como, boa parte do que se trouxe como diretriz de segurança sanitária, inclusive de imunização, evidentemente que todos são livres para discutir, para debater, para procurar a verdade que está cada vez mais escondida. O presidente exerceu seu direito à livre expressão e citou uma matéria, inclusive que está dentro de um campo ainda em estudos, que é a possibilidade de imunossupressão de vacinados. Isso não pode ser um tabu nem um dogma, isso tem que ser discutido, porque a ciência não está consolidada em relação a isso. É claro que esses atuais integrantes do STF estão adorando esse estado de coisas em que manda todo mundo, enquadra todo mundo numa determinada verdade, numa determinada premissa, como é desse inquérito aí. Desinformação, fake news, negacionismo e por aí vai. O próprio ministro Moraes, Vitor, ele enquadrou o presidente da República, isso é uma outra ação assim, absolutamente estranha, né, às suas funções, no inquérito das fake news por conta de uma suposta quebra de sigilo de um inquérito sobre a violação do sistema em 2018, sendo que esse sigilo não existia. Então, é assim que tem agido o ministro Moraes, com uma certa liberdade, né, um tanto abusiva em relação às funções que lhe dão o cargo. Valeu, Fiuza. E agora sim, vamos voltar então ao Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes começou a falar, vamos acompanhar. E da democracia no Brasil para as eleições de 2022, com paz e segurança nas eleições, como bem ressalta e sempre repete Vossa Excelência. Quero também agradecer as palavras do vice-procurador-geral eleitoral, professor Paulo Goné Branco, que representando uma instituição essencial nas eleições, o Ministério Público Eleitoral, e do advogado Marcelo Ribeiro, que bem recordou uma das conversas que tivemos lá atrás da questão da urgência, né, do Executivo, a urgência urgentíssima das questões administrativas. Presidente, obviamente, no dia da eleição não é dia de discurso, mas algumas poucas reflexões acho importante aqui fazê-las. Presidente, colegas, a democracia existe para garantir a todas as brasileiras e a todos os brasileiros a possibilidade de periodicamente escolher seus representantes. Em especial agora no ano de 2022, podermos todos escolher presidente da República, governadores de estado, senadores, deputados federais e deputados estaduais. É para isso que existe a democracia. E a justiça eleitoral, por sua vez, existe para garantir que o exercício da democracia seja realizado de maneira segura, transparente e confiável. A justiça eleitoral nada mais é do que um instrumento constitucional para o exercício da democracia. É isso que o legislador constituinte, em 1988, consagrou a justiça eleitoral. E o fez fortalecendo a justiça eleitoral e acertadamente, diria eu, presidente, fortalecendo a justiça eleitoral e o poder judiciário como um todo. Nós vivemos, desde a Constituição de 1988, o maior período republicano de estabilidade democrática no Brasil. Desde a redemocratização, a nação brasileira foi chamada 8 vezes para escolher seu chefe de Estado e de governo, além das eleições locais, mas fomos chamados 8 vezes para escolher o chefe da nação, chefe de Estado e de governo, o presidente da República. Foram 5 presidentes eleitos
5 presidentes e vice-presidentes eleitos pelo voto direto, secreto, universal e periódico, sendo que 4 dos presidentes, desses 5 presidentes, 4 deles foram escolhidos pelas urnas eletrônicas, em 98, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, demonstrando a confiabilidade, o sucesso e a transparência das urnas eletrônicas nas eleições brasileiras. Somos mais de 216 milhões de brasileiras e brasileiros, aproximadamente 150 milhões de eleitores, sendo que somente esse ano, graças a uma atuação certeira e segura do nosso presidente, ministro Luiz Edson Fachin, somente esse ano mais de 500 mil de jovens, mais de 500 mil jovens se cadastraram na Justiça Eleitoral, demonstrando a confiança na Justiça Eleitoral e a força da democracia brasileira. Somos, como disse, 150 milhões de eleitores, 150 milhões que sempre nos orgulhamos de ser uma das 4 maiores Então, o ministro Alexandre de Moraes, vamos seguir acompanhando. Mas, enquanto isso, Mota, o que achou desse início da fala do ministro? Rapidinho, Mota, em 1 minuto. O meu comentário é o seguinte, ele fala de 5 presidentes eleitos, eu queria lembrar que 2 desses presidentes sofreram impeachment e 1 foi preso. A democracia, o ministro disse que democracia existe para que as pessoas possam escolher seus representantes. A democracia é muito mais do que um sistema de votação. Democracia é Estado de Direito, é respeito aos direitos fundamentais, liberdade de expressão, direito de ir e vir. Isso é democracia. 1 minutinho, Fiuza. Não, o ministro Alexandre de Moraes, já em 30 segundos de fala, assumindo um tom que escala, né, crescente, como se estivesse numa exortação, e falando em transparência, e lá vem a conversa da urna eletrônica, que já elegeu vários presidentes. Ninguém está discutindo isso, que a urna eletrônica elegeu presidentes e as eleições foram legítimas. Discute-se o aprimoramento da segurança do sistema, que não está entre os mais seguros do mundo, tem poucos similares, inclusive, por aí. O ministro precisa, se ele quiser fazer uma boa gestão no TSE, ele precisa começar explicando, reabrindo a investigação sobre a violação do sistema em 2018. Ele precisa explicar à nação brasileira por que foram apagados os arquivos que permitiriam levar a cabo essa investigação. Então, não adianta retórica sobre um sistema de sonhos, o sistema precisa de aprimoramento, as possibilidades de violação, elas também se sofisticam, e não adianta ficar nesse discurso de elogios à urna como se ela fosse um fetiche. A gente tem que partir para uma aferição mais objetiva do sistema e de quem pode colaborar realmente com ele.